Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tirando Mitada da Cartola. E se você deseja mitar na 17ª rodada do Cartola FC, esse é o vídeo perfeito para você. Galera, bora então começar mais uma rodada em busca da mitada. Nesse vídeo eu vou trazer análises de segmento por posição, os principais favoritos para a rodada, os times com maior chance de SG aí na rodada, um capitão muito top e também uma apostinha para você se diferenciar aí na sua reserva de luxo. Então fica até o final desse vídeo que eu te garanto que você não vai se arrepender. Antes de começar o nosso vídeo, queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreve no canal, porque aqui ó, o canal tá com 514 inscritos, eu quero bater 1000 inscritos aí, então não custa nada, clica no botão de se inscrever, te garanto que você não vai se arrepender, tá? A gente traz conteúdos estatísticos muito top aqui no canal toda rodada, então você vai me ajudar e se ajudar, né? Você vai ter acesso aí a alguns materiais estatísticos toda rodada para escalar o seu time. É isso então, sem mais enrolação, bora começar a nossa escalação, começando aqui pelo gol, né, como já é de costume, mas antes, bora fazer a análise dos principais favoritos para a rodada. Então, arte na tela, tá aí, top 4 favoritos da rodada 17. Em primeiro vem o Cruzeiro, com 74% de chance de vitória. Então a chance do Cruzeiro vencer na rodada é muito grande. Em segundo vem o Corinthians, com 57% de chance de vencer na rodada. Em terceiro vem o Flamengo, com 54% de chance de vitória. E em quarto vem o São Paulo, com 52%. Então, né, a gente vai escalar com base principalmente nesses times aí. Dito isso aí, arte na tela de melhores defesas para a rodada. Tá aí, top 4 defesas da rodada 17. Em primeiro vem o Cruzeiro, com 56% de chance de não sofrer gol. Em segundo vem o Corinthians, com uma chance bem menor, né? Apenas 43%. Em terceiro vem o Grêmio, com 40%. Logo em seguida vem o Flamengo, né? Empatado ali também, com 40% de chance de não sofrer gol. Então a gente vê, né, que o Cruzeiro é o principal SG para a rodada. Fora isso ali, os times estão com uma chance de não sofrer gol bem baixa. Dito isso aí, bora fazer então a nossa análise de segmento para goleiros. Logo de cara, a gente já vê que o Bahia está cedendo muito para goleiros. Contra o São Paulo, cedeu 5 pontos para o Rafael. Contra o Flamengo, cedeu 13 pontos para o Rossi, que foi muito bem. E contra o Mirassol, cedeu 5,8 pontos para o Walter. Então aí um Pedro Rangel pode acabar sendo interessante. Logo em seguida, vem o Atlético Mineiro. Aqui, né, contra o Cruzeiro, cedeu pouquíssimo. Mas aqui contra o Coritiba, cedeu 16 pontos para o Pedro Rangel. E aqui contra o Santos, cedeu 9 pontos pro Brasão. Então aí o Hugo Souza, né, pode acabar sendo muito interessante. O Atlético Paranaense também tá cedendo bastante para goleiros. A gente pode ver aqui, cedeu 9 pontos pro Léo Jardim, 9 pontos novamente pro Carlos Miguel, só aqui contra o Galo que cedeu um pouco menos, né? Mas o Marcelo Rangel, na minha visão, é um baita nome, né? Já vou falar mais sobre ele aqui com vocês. O último segmento que eu vou citar é o segmento do Palmeiras para goleiros. A gente pode ver aqui, cedeu 4,5 pontos pro Marcelo Rangel. Aqui contra o Bragantino não se deu muito pro Volpe, mas aqui contra o Corinthians se deu 10 pontos pro Hugo Souza. Então ali um Rossi é uma opção mais alternativa, né? Mas é interessante. A gente viu, né, que o Flamengo tá entre as top melhores defesas pra rodada, obviamente com uma chance bem menor ali, mas, né, quem sabe pode acabar pintando um SG aí pro Flamengo. É isso então, vou citar alguns nomes que na minha visão tem muito potencial pra rodada, começando por Hugo Souza, que na minha visão é um baita nome pra rodada. O Corinthians tem uma chance razoável aí de não sofrer gol na rodada. Como a gente viu, o Galo tá cedendo bastante pra goleiros, então na minha visão ele pode acabar indo muito bem, tá? Rossi, como eu disse, pode acabar fazendo algumas defesas, fazendo uma média básica interessante aí, então me agrada o nome do Rossi, tá? O Everton nos últimos jogos em casa vem bem, então pode acabar sendo interessante, apesar de também ser uma opção mais alternativa. Pedro Rangel, como a gente viu, tem um sedimento muito favorável aí, então ele pode acabar indo muito bem na rodada. Na minha visão, tem muito potencial. Otávio também tá bem baratinho aqui, né? É a principal chance de SG na rodada, mas a Chape não deve chutar muito, então aí se ele tomar um gol, ele acaba negativando, assim como na última rodada. A análise que eu queria fazer aqui com vocês do Marcelo Rangel, vai acabar sendo nosso goleiro para a rodada, já vou adiantando, é essa aqui. Primeiramente, queria agradecer aí ao pessoal que desenvolve o Prováveis do Cartola, que acabou liberando aqui, né? O Prováveis do Cartola é influenciador, então eu posso acabar mexendo aqui nos jogadores. Tem uma pá de funcionalidade nova, né, que não tem no Prováveis do Cartola normal. Então, muito obrigado aí, Mundo Cartola News, que tá sempre aqui nos comentários do canal. Saudades também aí, Ebert, essa galera que cuida aí do site. Agora, voltando para as análises aqui, a gente analisar aqui o Marcelo Rangel, a gente vê que ele é um cara com uma média básica muito top. Aqui, ó, na última rodada contra a Chapecoense, ele fez 5,8 pontos, mesmo tomando 2 gols. Aqui contra o Palmeiras, fez 5 pontinhos ali, né, mesmo sofrendo gol. Aqui contra o Cruzeiro, fez 5,5 pontos, mesmo sofrendo gol. Aqui contra o Botafogo, 5 pontos, mesmo sofrendo gol.
Aqui contra o Vasco foi um pouquinho pior, né? Mas aqui contra o Bragantino, ele fez bastante defesas também. Acabou que ele acabou sofrendo muitos gols, né? Aqui contra o Bahia foi muito bem também. Então é um cara que tem muita média básica. E, sinceramente, eu vejo um certo potencial nesse SG do Remo, tá? Jogar lá no estádio do Remo é sempre muito difícil, tá? O Atlético vem rendendo pouquíssimo jogando fora de casa, tá? A gente pode ver até aqui, né? Tá filtrado como média visitante. A média do Viveiros, que é o principal atacante aí do Atlético Paranaense, tá bem baixa. Então, assim, o poder ofensivo do Atlético fora de casa tá bem ruim. Então pode ser ali até que acabe pintando um SG pro Marcelo Rangel. Mas a gente tá escalando ele aqui mais pela média básica, tá? É um cara que vai te garantir ali 5 pontinhos, mesmo tomando gol. Então o Marcelo Rangel vai acabar sendo o nosso goleiro pra rodada. Vindo pra nossa zaga, então, bora analisar aí os cedimentos para zagueiros. A gente vai ver aqui logo de cara, o Atlético Paranaense tá cedendo muito para zagueiros. A gente vê aqui, cedeu 8,5 pontos pro Carlos Cuesta, 5 pro Lucas Freitas, 6 pro Robert Renan, 15 pontos pro Gustavo Gomes, 5 pro Fux, 4 pro Benedetti. Aqui contra o Galo se deu um pouco menos, né? Mas mesmo assim o Vitor Hugo foi razoavelmente bem. Fez uma média básica interessante ali. Então, né, a gente sabe que os zagueiros do Remo tem uma certa média básica ali, o Marlon e o Tchamba, né? Então pode acabar sendo interessante aí, mas eu já tô com o Marcelo Rangel, né? Então eu não acho que cabe escalar eles aí. Logo em seguida vem o Atlético Mineiro. A gente pode ver aqui. Se deu 5 pontos pro Jonathan Jesus, 5 pontos pro Maicon, 4 pontos pro Thiago Santos, 8 pontos pro Jaci, 5 pontos pro Thiago Coser. Aqui contra o Santos, se deu 7 pontos pro Luan Pérez, 8 pontos pro Lucas Veríssimo. Então é muito interessante aí um Gustavo Henrique pra rodada. Até um Gabriel Paulista ali, mas eu acabo optando um pouco pelo Gustavo Henrique por conta do poder dele na bola aérea. O último cedimento que eu vou citar aqui é o cedimento do Fluminense para zagueiros. A gente pode ver aqui, se deu 7,4 pontos pro Vitor Gabriel, 5 pontos pro Félix Torres. Aqui contra o Santos não se deu tanto. E aqui contra o Curitiba se deu 5 pontos pro Jaci e 8 pontos pro Coser. Dito isso aí, bora citar alguns nomes que na minha visão tem muito potencial para rodada. Começando por Gabriel Paulista, né, que eu falei que pode acabar sendo interessante. É um nome aí a se visar, mas como eu disse, eu acabo preferindo um pouco mais o Gustavo Henrique, tá? Por conta desse potencial a mais que o Gustavo Henrique tem na bola aérea. Então logo de cara já vou acabar vindo com o Gustavo Henrique como nosso primeiro zagueiro. Sabino, tá? Que tem uma média básica muito interessante. Eu não acredito nesse SG de São Paulo, tá? O São Paulo vem sofrendo muitos gols, mas ele pode acabar fazendo uma média básica interessante aí. Pode acabar te entregando alguns pontinhos na rodada. Fabrício Bruno é um baita nome. Na minha visão, pode acabar indo muito bem na rodada. A gente viu que o Cruzeiro tem uma alta chance de não sofrer gol. Mas a minha segunda opção para a zaga vai acabar sendo o Jonathan Jesus, tá? Ele tem um pouquinho mais de média básica do que o Fabrício Bruno, então na minha visão ele é um baita nome, tá? Eu gosto muito do Jaci também pra rodada, tá? Também é um cara de muita média básica, me agrada muito, é um cara muito alto também, então é um cara forte na bola aérea, pode acabar mitando na rodada. Tanto o Vieri quanto o Gustavo Martins podem acabar sendo nomes interessantes também, tá? Mas eu acho que tem algumas opções à frente deles, né? Que são as opções que eu citei até agora. É isso então, fechamos nossa zaga com Gustavo Henrique e Jonathan Jesus. Vindo para nossa lateral, então, bora fazer a análise aqui. Começando pelos laterais esquerdos, logo de cara a gente já vê que o Atlético tá cedendo muito para trás esquerdos. A gente vê aqui, cedeu 14 pontos pro Piton, então foi muito por causa disso, tá? Nos outros jogos aqui não tá contabilizando a pontuação do lateral esquerdo, então tá um pouco distorcido aqui, né? Porque num jogo só o Atlético mitou um lateral esquerdo. E a gente sabe aqui, né, que o Remo não conquista muito, então eu acho que acaba que não cabe ali, né, o lateral esquerdo do Remo. O Flu tá cedendo muito mais, o Mirassol tá conquistando pouquíssimo, então eu vou acabar pulando. Aí a gente cai aqui no cedimento da Chape para lateral esquerdo. A gente vê aqui, cedeu 7 pontos pro Reinaldo, 5 pontos pro Guilherme Arana. Aqui cedeu 11 pontos pro Esquivel, então o Kaique Bruno é um baita nome para rodada. Aqui também a gente vê o cedimento do Bragantino, cedeu 5,6 pontos pro Escobar, cedeu 8 pontos pro Bruno Pacheco e 5 pontos pro Kaique Bruno. Então ali, né, o Lucas Piton pode acabar sendo interessante. A gente viu, né, aqui na rodada contra o Atlético Paranaense, que ele fez 6 desarmes. Então vem entregando uma pontuação interessante aí mesmo sem SG. Vindo para lateral direito, aí sim começa a ficar interessante. Logo de cara a gente já vê que o cedimento do Galo para lateral direito é altíssimo. A gente pode ver aqui, você deu 11 pontos pro Tinga, que fez 4 desarmes. Você deu 13 pontos pro Igor Vinícius, que fez 5 desarmes. Então a gente já vê, né, logo de cara que o Galo tá cedendo bastante ali pro lado direito. Então um Mateuzinho ali pode acabar sendo uma baita opção para rodada. A gente vê aqui que o Atlético cede muito para lateral direito, mas o Remo não tá conquistando. Então é isso aqui na lateral, tá? A gente vê que tem poucos sedimentos para laterais essa rodada, então a gente vai buscar ali mais uma análise de jogo, né? Mais uma análise de confronto, buscando alguns laterais que devem se destacar aí. Logo de cara já vou acabar citando o Bernabé aqui, que na minha visão é uma baita opção para rodada. Nos últimos 8 jogos, o Bernabé tem 8 participações em gols. É um cara que vem numa ótima fase. Na minha visão, né? O Vitória vai acabar sofrendo o gol do Inter, porque o Inter vem marcando muitos gols, né? Se você for analisar os últimos jogos aí, o Inter tá com um ataque bem potente. Então eu acho que o Vitória vai acabar sofrendo o gol do Inter. Obviamente que é sempre difícil jogar lá no Barradão,
mas eu acho que pode ser um jogo ali de ambas marcam. E o Bernabé tá numa ótima fase, então logo de cara já vou acabar vindo com ele, pelo menos por enquanto. Tô pensando na possibilidade de ir com o Mateuzinho aqui na lateral, mas eu acho que o Bernabé tá um pouquinho à frente por conta que ele pode acabar explodindo na pontuação, assim como foi na última rodada. Meu segundo lateral também, logo de cara, já vai acabar sendo o Kaique Bruno, né? Não vou enrolar muito vocês. Na minha visão, ele tem muito potencial. A gente viu que o cedimento para lateral esquerda ali do Cruzeiro tá bem favorável, então ele pode acabar indo muito bem. É um cara de muita média básica, tem um alto potencial de SG, então acho que tem que ter ele no time, tá? Outras opções alternativas são Lucas Ramon, acho interessante, pode acabar indo muito bem na rodada, a gente sabe que é um cara que desarma bastante, então ele pode acabar indo muito bem. Mateuzinho, né, como eu falei pra vocês, tá com um cedimento absurdo, então, na minha visão, pode acabar indo muito bem na rodada também, o Mateuzinho, tanto que eu até falei, né, que eu tô em dúvida entre ele e o Bernabé. Puma Rodrigues também, é um cara sempre muito forte aí, né, por conta que ele é um cara bem ofensivo. Quando participa de gol, explode na pontuação, fora que cobra pênalti também, então acho um nome interessante pra rodada. Caio Moraes, a gente não tem a certeza se joga, né? Mas se jogar, é uma baita opção pra rodada. É um nome até mais ofensivo, né, do que o Kaique Bruno, então acho interessante sim o Caio Moraes pra rodada. É isso, então esses são os nomes que eu queria citar pra vocês aqui na lateral. E fechamos nossa lateral com Kaique Bruno e Bernabé. Vindo pro nosso meio campo, então, queria citar algumas opções que na minha visão tem muito potencial para rodada, mas antes bora fazer a nossa análise, né, de cedimento aqui. A gente vai ver logo de cara que o Santos está cedendo muito para meio-campistas, mas o Grêmio está conquistando pouquíssimo, né? Então eu vou acabar pulando. Depois a gente vê aqui o Bragantino, que está cedendo bastante, né, para meio-campo. A gente pode ver aqui, deu 10 pontos pro Neymar, 9 pontos pro Barreal, 14 pontos pro Bom Tempo. Aqui contra a Chape, não se deu muito, né? Mas aqui contra o Cruzeiro você deu 6 pontos pro Matheus Pereira, 5 pontos pro Gerson. Então ali, né, um Thiago Mendes ou um Rojas do Vasco, né, como opções mais alternativas, pode acabar dando bom. O Inter tá cedendo bastante para meias também, tá? A gente pode ver aqui, cedeu pouco, né, contra o Curitiba, mas aqui contra o Botafogo cedeu um absurdo, né, 19 pontos pro Danilo, 17 pontos pro Medina. Aqui contra o Corinthians não cedeu tanto assim também, tá? Mas o André mesmo assim fez uma média básica interessante. Então Baralhas ali pode acabar sendo uma opção legal, tá? O último cedimento que eu vou citar aqui é o cedimento do Bahia para meio-campistas. A gente pode ver aqui, contra o São Paulo não se deu muito. Aqui contra o Flamengo se deu bastante, né? 6 pontos pro Saul, 3 pontos pro Arrasca, 11 pontos pro Lucas Paquetá. Aqui contra o Mirassol não se deu tanto. Mas aí um Josué pode acabar sendo interessante pra rodada. Dito isso aí, vou citar alguns nomes que na minha visão tem muito potencial pra rodada. Começando por Arias, tá? Que é um cara de muita média básica. Na última rodada ele fez 6 desarmes. Na minha visão, nessa rodada ele pode desarmar bastante também. Então acho interessante. Logo de cara, sem mais enrolação, eu vou vir com o Matheus Pereira. Na minha visão, tem que ter ele no time. E o Matheus Pereira nem exige muitas explicações, né? O cara tem uma média muito top em casa, o confronto é favorável, ele cobra a maioria das bolas paradas aí do Cruzeiro, então ele tem muito potencial de participar de gol. Meu segundo meia vai acabar sendo o Garro também, que tá com uma média muito top nos últimos jogos aí. Em casa tá mitando sempre também, então na minha visão é um baita nome pra rodada. Thales, como eu disse, tem muito potencial. Tá com uma média muito top quando joga em casa, então na minha visão pode acabar indo muito bem. Thiago Mendes, como eu falei pra vocês, pode acabar sendo uma opção mais alternativa. Ele vem sendo bem participativo nos últimos jogos do Vasco aí, então na minha visão pode acabar indo muito bem o Thiago Mendes. Vitor Bueno também é uma aposta que eu gostaria de fazer aqui no meio campo, né, se não tivesse tantas boas opções assim pra rodada, mas na minha visão ele pode acabar participando de gol. Como eu disse, o Atlético tá bem mal fora de casa. Ele é um cara bem participativo nos jogos do Remo aí, e também tem a lei do ex, né, pra quem acredita na mística aí, ele pode acabar indo muito bem na rodada. É uma aposta mais ousada aí, hein? Pra quem quiser se diferenciar, Vitor Bueno pode acabar sendo interessante. O Acevedo vem muito bem, tá, galera? Vem muito regular pra Cartola. Desde a 11ª rodada aqui, a gente pode ver que ele não faz menos que 5 pontos. Então, na minha visão, é um baita nome pra rodada, tá? Josué, como eu falei pra vocês, é um cara que é muito 8 ou 80, né? Mas jogando em casa, o potencial dele cresce. Então, na minha visão, ele pode acabar indo muito bem na rodada. Porém, meu terceiro meia vai acabar sendo o Christian. Tem muito potencial de imitar. Daí é um cara que, se a gente for analisar as últimas pontuações dele aqui em casa, né? Nos últimos 4 jogos, ele não fez menos que 7 pontos. Se a gente for pegar os últimos 6 jogos dele em casa, então ele só foi mal em 1. É absurdo, né? A média que ele tem em casa. Mesmo quando não participa de gol aqui, que nem contra o Galo, né? Ele fez 7 pontos. Então acho muito interessante. É uma baita opção. Vou acabar fechando o nosso meio campo com o Christian do Cruzeiro. É isso, então fechamos nosso meio campo com Matheus Pereira, Garro e Christian. Vindo para o nosso ataque, então, bora analisar o cedimento aqui para atacantes. Logo de cara, a gente já viu o cedimento da Chapecoense para atacantes, né, que é a maior para rodada. A gente pode ver aqui, contra o Mirassol, se deu pouco, né, mas aqui contra o Flu se deu 10 pontos para o Canóbio, 7 pontos para o John Kennedy, 8 pontos para o Castilho. Aqui contra o Atlético Paranaense se deu 12 pontos para o Minosa, 11 pontos para o Viveiros. Então, né, o Caio Jorge dispensa comentários, tá com um cedimento muito top, favorável a ele aí.
uma baita opção pra rodada. O Flu também tá cedendo bastante pra atacantes. A gente pode ver aqui, ele deu 16 pontos pro Alejandro, 5 pontos pro Vitinho, 6 pontos pro Carboneiro, ele deu 13 pontos pro Gabigol, e aqui contra o Coxa, se deu 5 pontos pro Ronier, né? Não foi tão alto assim o cedimento. O Botafogo também tá cedendo bastante para atacantes, deu 10 pontos pro Carlos, 7 pontos pro Coelho, deu 9 pontos pro Marcinho e cedeu 8 pontos pro David, né? Então, o Botafogo tá cedendo bastante gols para atacantes. Quem sabe um Arthur ou um Caleri pode acabar sendo boas opções para rodada. O Bahia também tá cedendo bastante para atacantes. A gente pode ver aqui que deu 16 pontos pro Arthur, 6 pontos pro Caleri, 9 pontos pro Ferreira, deu 7 pontos pro Pedro. Aqui contra o Mirassol não se deu tanto assim, né? Então o Breno Lopes, né, que marcou 2 gols aí em cima do Santos, que vem numa certa boa fase aí, pode acabar sendo interessante para rodada. O último cedimento que eu vou citar aqui é o cedimento do Atlético Mineiro para atacantes. A gente vê aqui o Caio Jorge foi muito bem contra o Atlético. A gente vê aqui também 9 pontos pro Pedro Rocha, né, que foi muito bem contra o Atlético. 7 pontos pro Breno Lopes, que também foi muito bem contra o Atlético. E aqui, né, contra o Santos, o Moisés fez 10 pontos. Então aí o Yuri Alberto, né, quem sabe pode acabar sendo interessante pra rodada. Dito isso aí, vou citar algumas opções que na minha visão tem muito potencial pra rodada. Logo de cara, já vou vir com o Pedro, né. Quem sabe aí das coisas, sabe que o Pedro gosta de marcar um gol no Palmeiras. O cara é carrasco demais. Esse confronto aí vem com um tabu recente aí, tá? O Palmeiras nos últimos jogos não consegue ganhar do Flamengo. O Flamengo tem o fator Maracanã aí, né? O Flamengo, quando joga em casa, é sempre um time muito forte. O Palmeiras não vem numa boa fase assim, né? Então, né? Esses fatores somados favorecem o Flamengo. E o Pedro, né, a principal referência do Flamengo, na minha visão, ele tem muito potencial. O Luciano é um baita nome, sempre difícil saber quem marca gol em São Paulo, né, mas nos últimos jogos quem vem melhor é o Luciano, então acho uma baita opção. A gente viu que o Botafogo cede alguns gols ali para atacantes. Carlos Vinícius é uma opção legal, tá? Quando ninguém escala ele, a gente sabe o que acontece, brincadeiras à parte, então ele pode acabar indo muito bem, né? A gente não pode esquecer que ele é um cara goleador nato, né? Ele vive uma má fase aí, mas ele pode acabar sendo interessante, tá? O Santos não tá tão bem assim. Andrés Gomes dispensa os comentários, né? O cara é mito de cartola, apesar dele ter perdido um pouquinho a média básica. E nos últimos jogos, assim, ele não vem tão bem, tá? Mas eu acho interessante, sim, ele jogando em casa ali, né? Contra o Bragantino, que vem sofrendo gols. Ele pode acabar participando de gol e deve acabar indo muito bem na rodada. Caleri, acho um baita nome, né? Como eu disse, é sempre muito difícil saber quem marca gol ali no ataque de São Paulo. Ele é a referência ali, né, vamos dizer assim, de São Paulo. Então, pode ser que ele acabe fazendo um gol aí. É uma opção mais alternativa, né, mas que se você quiser se diferenciar aí, dá pra bancar o Caleri. É uma opção muito legal pra rodada. Breno Lopes, como eu disse também, tem um sedimento muito top favorável a ele aí. Vem de um dos 2 gols aí contra o Santos, então pode ser que ele esteja confiante e queira marcar mais. Jogando em casa ainda, você pode acabar indo muito bem na rodada. Sem mais enrolação também, tem que ter Caio Jorge no time. A gente viu que o maior sedimento para atacantes é o sedimento da Chape. Ele é um cara que quando joga no Mineirão quase sempre faz gol aí, então, na minha visão, tem que ter o Caio Jorge, é uma baita opção pra rodada. Lucas Ronier não vem com um desempenho tão bom assim nos últimos jogos, né? Mas quem sabe, nesse jogo aí, a chavinha dele não mude, né? Não vire, e ele acaba imitando aí. Então, acho o Lucas Ronier uma opção interessante pra rodada, obviamente mais alternativa ali. E Alberto é um baita nome também, como eu disse, tem sentimento favorável a ele aí, né? Quando joga em casa, a gente sabe do potencial do Yuri, tende a ser um confronto que o Corinthians deve marcar alguns gols, então, na minha visão, o Alberto pode acabar indo muito bem na rodada. Arthur é um nome que vem muito bem aí em casa, eu vou até mostrar pra vocês. O Arthur, a média dele em casa é absurda. A gente pode ver aqui, né, desde que chegou ao São Paulo, tá, nessa rodada 1 aqui, ele tava no Botafogo ainda, mas desde que chegou no São Paulo, ele ainda não foi mal. A gente pode ver aqui, contra o Cruzeiro, fez 7,7 pontos, aqui contra o Mirassol, fez 6,9 pontos, e aqui contra o Bahia ele fez gol e explodiu na pontuação. Então é um cara que, em casa, sempre indo muito bem. Na minha visão, pode acabar sendo interessante e também tem a lei do ex aí, né? Pra quem acredita nessas coisas, pode ser um fator a mais aí pra ele acabar indo bem. Tanto o René quanto o Eric são muito boas opções aí pra rodada. Gosto muito dos dois. Eu acabo preferindo o René por conta que ele joga ali mais na frente do gol, né? Ele é a principal referência do Vitória. Então eu vou acabar vindo com ele, mas o Eric também é uma baita opção. Ele vem muito bem nos últimos jogos aí, a gente pode ver aqui. Mitou 3 vezes seguida, né? Que no último jogo não foi tão bem assim, mas é um cara que vem metendo alguns gols. Aí no meio de semana acabou fazendo 2 gols pela Copa do Nordeste, obviamente contra adversários mais fracos, né? Mas eu acredito muito no potencial do René. É isso, então fechamos nosso ataque com Pedro, Caio Jorge e René do Vitória. Bora escalar o nosso técnico aqui então. Antes do nosso banco de reservas, o nosso reserva de luxo e o nosso capitão. O nosso técnico vai acabar sendo Arthur Jorge. Acho que não tem muito o que inventar aqui, né? O Cruzeiro é o principal favorito para a rodada, como a gente viu. Então, na minha visão, o Arthur Jorge é o principal técnico para a rodada. Bora escalar o nosso banco de reservas aqui então. No banco do gol, vou vir com o Otávio. No banco da lateral, eu vou acabar vindo com o Mateuzinho. No banco da nossa zaga, eu vou acabar vindo com o Fabrício Bruno. No banco do nosso meio campo, eu vou acabar vindo com o Baralhas. E o nosso reserva de luxo vai acabar sendo... Eu não citei ele aqui, né? Deixei guardado
Pra hora de escalar o nosso reserva de luxo, o nosso reserva de luxo vai acabar sendo o Aleph Manga. Quando joga em casa, ele geralmente vai bem. O Atlético Paranaense tá muito mal fora de casa, como eu já falei pra vocês. Na minha visão, ele é uma baita opção de diferencial ali. Mas também poderia ser o Sinisterra, tá? É um nome que poucas pessoas estão visando. Pode ser que ele não jogue ali, né? Mas tanto ele quanto o Bruno Rodrigues podem acabar sendo boas opções pra rodada. O Eric também é uma baita opção de reserva de luxo, tá? Pra quem for com o René aí, dá pra vir com o Eric na reserva de luxo para cercar as possibilidades ali de ataque do Vitória. É isso então, bora escalar o nosso capitão. Mas antes, não se esquece de deixar o like no vídeo se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal para me ajudar aí, né, na meta de bater os 1000 inscritos. E também, se você gostou do vídeo, você tem que se inscrever, porque aí o YouTube vai começar a te recomendar um vídeo meu toda rodada. Toda rodada eu posto um vídeo com essa análise estatística aqui. Então, você precisa se inscrever aí se você gostou, para toda rodada você escalar com base nesses dados aqui. Não se esquece também de seguir a gente lá no nosso Instagram, tá? É @tirando_mitada_da_cartola. Vou deixar nos comentários. Lá a gente posta o time final do canal e alguns dados estatísticos também, algumas análises. E também, antes do mercado fechar, eu posto uma caixinha de pergunta lá. Então, se você tá com alguma dúvida na rodada, já segue a gente lá para você tirar ela lá nos stories do Instagram do canal. Dito tudo isso aí, né? Bora escalar nosso capitão, que vai acabar sendo o Caio Jorge, tá? Na minha visão, não tem como fugir disso aí, né? O Caio Jorge é a principal peça do ataque do Cruzeiro aí. Na minha visão, deve acabar indo muito bem na rodada. Então, né? Tem que ser o homem, o nosso capitão. É isso então. Escalação confirmada. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, deixa o like, se inscreve no canal, não custa nada e me ajuda demais. Siga a gente também no Instagram, como eu falei pra vocês. É muito importante, galera. Se você gosta aqui do canal, é uma força que me ajuda demais. É isso então, novamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vejo vocês na próxima rodada. Falou!